Alex Monteiro Júnior, janela anabólica versus saldo calórico total. Qual realmente importa? Então tá bom. Ótima pergunta. Seguinte, negão. Você não é um cara rico, por exemplo, só que quando você recebe seu salário, dia 10, todas as suas contas, elas caem no dia 12. Então dá tempo de você receber, se organizar e pagar suas contas. Beleza? Vamos chamar isso de saldo calórico e de janela, aliás, de saldo monetário, tá? E janela monetária. Por quê? Porque o que você recebe, a conta chega para você pagar. Agora vamos falar o seguinte, você é um cara milionário, tá bom? Como um cara milionário, você tem contas milionárias. Só que você é um cara milionário empresário. Então você não tem um salário. O seu dinheiro hoje cai 1, amanhã cai 3, depois da manhã não cai, depois da manhã cai 12 mil. Aí depois você fica uma semana sem receber. Aí você recebe 500, 2, 3 dias seguidos. Beleza? Isso é seu saldo monetário. Só que pensa o seguinte, em determinados momentos você vai receber só que você tem uma conta de 1.000. Em outros, você vai receber 1.000 e você só tem uma conta de 2. Em outros, você vai receber 15 mil, só que você tem uma conta de 30 mil. Então não interessa o quanto você tenha de saldo monetário. Por quê? Porque as contas estão caindo quando você não tem dinheiro para pagar. E o que vai acontecer? Se você não tem dinheiro para pagar, você vai pro pau. O nosso organismo, ele funciona mais ou menos assim. Primeiro, você não faz reserva de proteína. Não faz, tá? É o único nutriente que a gente tem no nosso corpo que não existe reserva para ser utilizado, tá? O máximo que você tem é seu músculo. Você vai espolhar o seu músculo para dar conta de todo o resto. Mas você entende que não faz sentido você espolhar seu músculo para fazer mais músculo? Né? Primeira lei da termodinâmica, você não tem conservação de energia. Né? Isso vai contra a lei da termodinâmica. Né? Se você tem 100, você desmonta 100, você não consegue remontar 100, porque você gasta energia para fazer esse remonte. E energia é massa e massa é energia. Né? O que é massa? Massa, vamos lá para a física, é energia comprimida. Certo? Aí vocês têm que olhar a física. Aí vocês têm que perguntar pro meu pai, o Paulo de Tarso. Pergunta pra ele lá. @Paulo de Tarso Muse. Professor, massa é energia e energia é massa? Pergunta pra ele. Vamos dar trabalho pra ele esse sábado. Vou fazer esse velho ficar no telefone um pouquinho. Mas acredite em mim. Massa é energia e energia é massa. Então, toda vez que você quebra músculo, você não consegue refazer 100% com aquilo que você quebrou. Tem gasto para isso, né? Primeiro por causa da lei da física, segundo por causa de lei de biologia, tá? Logo, o que acaba acontecendo? Se você não entregar o saldo que você precisa para aquele gasto que você faz, o que acaba acontecendo, Alex, é que você sofre nos períodos de déficit e nos períodos de superávit. Muitas vezes você não consegue compensar o que você perdeu. Por quê? O seu corpo está muito mais atento em te proteger da perda do que necessariamente de fazer reserva. Por quê? Porque o seu corpo ele tem, entre aspas, um limite natural que você consegue burlar com técnicas de alimentação, com técnicas de exercício. Mas, no geral, o que você faz? Você cria formas de você deixar o seu físico numa situação favorável para superávit, para que isso não conte como um estresse para ele. Então você treina bem alimentado, você se alimenta bem depois do seu treino. Então todas essas coisas, elas têm uma relação momentânea para você resolver, tá bom? Logo, mesmo que você tenha um saldo calórico que seja suficiente, se você não tiver uma janela
metabólica respeitada, a coisa não funciona. Vou te dar alguns exemplos agora, vou te dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, à noite é a nossa pior resistência periférica à insulina. Por quê? O teu corpo, ele faz isso fisiologicamente para que você vá dormir e para ele te proteger durante o sono. Se você faz resistência à insulina, a sua insulina permanece no nível um pouquinho mais alto e você, por exemplo, não depleta músculo. Tá? Por quê? Você não tem nutriente. Se baixar a insulina, você diminui a síntese proteica muscular. Então o teu corpo ele faz um aumento de resistência periférica à insulina fisiológico noturno, contando que você não vai ter nutriente, para você não perder massa muscular. Só que, se você botar nutriente ali, o que acontece? Fofolete, certo? Né? Isso não sei o que estou falando. Você tem que olhar o trabalho da Linda Morgan, você tem que olhar o trabalho de um cara chamado Bartolomeu, que fez a parte de avaliação física, né? Num sistema, numa metodologia parecida com a da Linda Morgan. Né? Então não dá certo. Segunda situação, treinar pesado em jejum. Você pode, a fins de ganho de massa muscular, treinar bem em jejum. Mas se você for treinar a fins de desempenho, ou seja, melhores cargas, maior número de repetições, pode ser que você... Pode ser não. Muito provavelmente você não vai conseguir fazer esse desempenho melhor. Nem mais carga, nem mais repetição. Vai treinar no final da tarde, você vai saber o que eu tô falando. Você vai ver na prática. Porra, eu coloco muito mais carga do que treinando de manhã. Ou então, se você treina à tarde, vai um dia treinar de manhã. Vê o que acontece. Eu tô acostumado a treinar de manhã. Mas não foi fácil. Então, assim, o que acontece? Nesse momento, você tem que entender o que é teu objetivo final. Se é ter performance ou se é ganho de massa muscular, ou especificamente usar a performance para ganho de massa muscular. Tá? Porque essas coisas, elas não andam juntas o tempo inteiro, principalmente de manhã. Terceiro exemplo. Você tem um metabolismo basal de 2.500 calorias. Você tem um gasto calórico diário estimado de 3.200. Aí, você acorda de manhã, treina, não come, passa a tarde inteira sem comer, e no final da tarde é aniversário de casamento seu e da sua mulher. E você come 3 pedaços de bolo, totalizando 3.900 calorias, que são 700 calorias a mais do que é o seu gasto estimado, seu gasto estimado diário, tá? E 1.400 a mais do que é o seu gasto calórico basal. Você acha que você, treinando de manhã, passando o dia inteiro em jejum e comendo 3 pedaços de bolo no final da tarde, portanto, com um saldo calórico positivo, você vai conseguir ficar musculoso? Não, você vai conseguir engordar pra caramba. Né? Você sabe disso. Isso não é nenhuma coisa... nenhuma ciência de foguete. Aliás, se algum dia na sua vida você já se deu mal com dieta e treino, provavelmente foi por causa disso. Fala a verdade.